Sociologia, terceira série do ensino médio. Aula de número 2. Professor Rodrigo Marques. Tema: Constituição Cidadã. O objetivo desta aula é, portanto, apresentar o texto produzido pela Assembleia Constituinte. Revisando. Na aula anterior, falei sobre os conceitos de cidadania, antes e atualmente. A cidadania na Grécia Antiga era somente para os homens gregos livres. Atualmente, o termo cidadania é uma construção coletiva, sendo todos sujeitos ativos, independente de sexo, raça e religião. Ou seja, é o exercício efetivo dos direitos e a prática dos deveres. Quer saber mais? Não deixe de assistir essa aula no canal do YouTube. Para entender um pouco sobre o assunto de hoje, reflita sobre a frase de Alex Tocqueville. A democracia envolve vigilância permanente e a participação dos cidadãos é fundamental para a garantia dos direitos. Essa frase ela pode ser tanto uma afirmação ou pode ser um questionamento, dependendo da situação que você queira aplicá-la. Quando se fala em questão de democracia, envolve vigilância, ou seja, qualquer um tem que estar sempre atento a essa questão da democracia, onde todos nós, cidadãos, devemos participar dessa vigilância. Mas, ao mesmo tempo, nós também devemos sempre cobrar essa relação da democracia. Por isso que ele fala ao final, ela é fundamental para a garantia dos direitos, ou seja, nós devemos estar sempre ativos, vigilantes e, ao mesmo tempo, participando para que essa democracia sempre esteja viva. Para entender um pouco mais sobre a aula de hoje, assista a esse pequeno vídeo. Todo o país é regido por leis. A maior de todas as leis é a Constituição. Com o tempo, os países passam por mudanças e, no Brasil, as constituições acompanharam a evolução da sociedade. A atual Carta Magna é a 7ª desde a independência do país. Em 3 de maio de 1823, foi instalada a primeira Assembleia Constituinte do Brasil. O país tinha cerca de 4,5 milhões de habitantes, mas só uma minoria participava das decisões políticas. Mulheres, escravos, analfabetos e aqueles que não tinham renda suficiente eram excluídos. Os constituintes tinham uma visão muito liberal para os interesses de Dom Pedro I, que decidiu dissolver a Assembleia Constituinte após 6 meses. Em 1824, o imperador outorgou a primeira Constituição do Brasil. Destaca-se no texto a criação do poder moderador, que estava acima do executivo, do legislativo e do judiciário, e era exercido pelo próprio Dom Pedro I. As eleições eram indiretas e foi mantido o voto censitário. Só podiam votar os homens livres que tivessem renda. Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, houve necessidade de se elaborar uma Constituição adequada à nova forma de governo. É convocada uma Assembleia Constituinte, que promulga a primeira Constituição Republicana do Brasil, em fevereiro de 1891. As principais inovações são a introdução do sistema federativo de Estado e a extinção do poder moderador, que restaura a independência plena entre os 3 poderes. Foi abolido o voto censitário, mas manteve-se a proibição de voto às mulheres, aos analfabetos e aos indigentes. O Estado separou-se da Igreja. É criado o recurso do habeas corpus, que possibilita a libertação de pessoas presas por abuso de poder.
Em 1930, um golpe de Estado, liderado por Getúlio Vargas, encerra a República Velha. É instituído um regime de exceção, com a promessa de convocação de nova Assembleia Constituinte. Isso ocorre somente um ano após a Revolução Constitucionalista de 1932, que forçou Vargas a cumprir sua promessa. Em 1934, é promulgada a Constituição que finalmente dá direito de voto às mulheres. O voto passa a ser obrigatório e secreto para todos os cidadãos maiores de 18 anos, mas os analfabetos continuam de fora. Os estados perdem poder para o governo central. É criada a Justiça Eleitoral e começa a se estruturar a Justiça do Trabalho. São asseguradas conquistas sociais, com destaque para a ampliação da Previdência Social. A Constituição de 1934 é a que teve a menor duração da nossa história. Em 1937, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado em seu próprio governo e instala uma ditadura. O Congresso Nacional é dissolvido e é imposta a Constituição do Estado Novo. De inspiração fascista, a nova Carta Magna suspende vários direitos e garantias individuais, institui a pena de morte e suprime as liberdades políticas e de imprensa. Muitos opositores do novo regime são presos ou partem para o exílio. As eleições para presidente da República passam a ser indiretas. Fim da Segunda Guerra Mundial. Crescem as pressões pela redemocratização do Brasil. Em 1946, mais uma Assembleia Constituinte é convocada para a elaboração de uma nova Constituição para substituir a Carta de 1937. São restabelecidos os direitos e liberdades públicas e individuais. Acaba a censura prévia e é extinta a pena de morte. A nova Constituição restaura a independência e o equilíbrio entre os três poderes. As eleições para presidente da República voltam a ser diretas, com mandato de 5 anos. A Carta de 1946 institui o direito de greve e de livre associação sindical. É estabelecido o princípio da função social da propriedade, o que torna possível a desapropriação de terras por interesse social. Golpe de 1964. A ditadura militar mantém o Congresso Nacional aberto, mas sem autonomia. A Constituição de 1946 é alterada por sucessivos atos institucionais. Os partidos políticos são extintos e é criado o bipartidarismo com a Arena e o MDB. A eleição para presidente da República passa a ser indireta por meio do Colégio Eleitoral. O Congresso Nacional é coagido pelos militares a promulgar uma nova Constituição em 1967. Sob a presidência do senador Auro de Moura Andrade, realiza-se no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília o ato solene da promulgação da nova Constituição Federal. Em dezembro de 1968, o AI-5 concede ao regime poderes praticamente absolutos, a ponto de desfigurar a Constituição que os próprios militares haviam imposto ao país. O Congresso Nacional é fechado por quase um ano. O habeas corpus é suspenso para os chamados crimes políticos. A liberdade de reunião é limitada e impõe-se a censura aos meios de comunicação. O poder é devolvido aos civis em 1985, após 21 anos de ditadura militar e grande pressão popular pela redemocratização do país. Em 1986, é eleito o primeiro Congresso Nacional pós-ditadura, que também desempenha o papel de Assembleia Constituinte. A Constituição Cidadã é promulgada no dia 5 de outubro de 1988 e permanece em vigor até hoje. Que a Constituição Cidadã seja cidadã. A Constituição vai ampliar os horizontes da cidadania no país.
Ela promove profundas alterações econômicas, políticas e sociais no país. A saúde, a educação e o meio ambiente são definidos como direito de todos e dever do Estado. Novos direitos trabalhistas são reconhecidos, como a redução da jornada semanal de trabalho de 48 para 44 horas, o seguro-desemprego e as férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário. O direito de voto é estendido aos analfabetos e aos jovens de 16 a 17 anos. São estabelecidas as eleições majoritárias em 2 turnos. A Constituição de 1988 inova com a introdução de uma série de benefícios sociais, como a extensão da licença maternidade e a criação da licença paternidade. Os direitos e garantias fundamentais se destacam no texto, o que a coloca entre as constituições mais modernas e democráticas do mundo. Muito bem. Então, diante disso, nós temos a nossa Constituição da República Federativa do Brasil instituída. E dentro dessa relação, temos no preâmbulo, que é a parte inicial, a parte introdutória da nossa Constituição, diz assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Sendo assim, nesse dia tão glorioso, no dia 5 de outubro de 1988, lá pelas 10 para as 4 da tarde, às 15h50, foi promulgado, ou seja, deixava uma Constituição antiga, praticamente morta, vamos dizer assim, pelos atos institucionais, de 1 a 17, e foram 17 atos institucionais que vigorou no país nesse regime ditatorial, e entrou, agora sim, a Constituição Cidadã, como ficou conhecida por Ulisses Guimarães. E na Constituição atual do nosso país, diz assim no título 1, Princípios Fundamentais. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: inciso 1, a soberania; inciso 2, a cidadania; inciso 3, a dignidade da pessoa humana; inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; inciso 5º, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então podemos compreender o que os constituintes daquele momento, lá em 1988, queriam trazer para o nosso país. Primeiro, afirmar o nome oficial do nosso país, que é a primeira parte introdutória, que é a República Federativa do Brasil. Esse é o nome oficial do nosso país. Depois ele fala da sua impossibilidade de dissolução, ou seja, nosso país não pode se separar. Por isso ele fala da seguinte maneira, na segunda parte aí do nosso artigo: formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Institui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos.
Essa parte, Estados democráticos de direito, significa que todos nós, todos os Estados federados, os Estados, ou seja, nosso país, né, os Estados que compõem os municípios e também o Distrito Federal, são Estados democráticos regidos por uma lei maior. E toda essa lei está embasada nesses incisos. Primeiro é a soberania. O nosso país é um país soberano, ou seja, ele não pode sofrer nenhuma intervenção. Ele pode sofrer uma intervenção se for um caso de guerra, mas nenhuma intervenção externa, falando que uma legislação nossa, do nosso país, está errada, equivocada. Tá? Inciso 2. A cidadania, ou seja, todos os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados possuem cidadania para exercer o seu direito a voto ou então ser eleito por ele. Tá? Ah, mas professor, o estrangeiro, da mesma forma que na Grécia Antiga ele tem direitos, ele é um cidadão? Sim, ele é considerado cidadão, uma questão de mundo. Né? Ele tem os mesmos direitos, entre aspas, que um brasileiro possui aqui. Mas só que esse direito, né, de votar e ser votado e assumir cargos públicos, aí tem uma limitação. Então não são todos direitos. Ele é conhecido como pessoa, por causa desse inciso 3º, que é a palavra dignidade da pessoa humana. Ou seja, sendo estrangeiro, ele vai ser tratado como ser humano a respeito ao princípio da dignidade. O quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ou seja, todos os valores relacionados à questão de trabalho envolvendo o trabalhador serão garantidos pela nossa legislação. Mas também ele fala que é livre essa questão da criação de novos postos de trabalho. Ou seja, essa criação não vai ser mais somente partindo do Estado, e sim, agora pode ser da iniciativa privada. Pluralismo político, ou seja, agora não vai ser somente um ou dois partidos, como era na época, existindo muitos outros partidos políticos. Tá? Não existe um partido único ou somente dois partidos, o Partido Republicano ou Democrata. Isso não existe em nosso país. Nosso país ele é um país pluripolítico. Então, dependendo da situação, você pode criar um partido político aí, desde que aceitem os requisitos, né, para essa situação. Um parágrafo único, e também é um parágrafo muito importante do artigo 1º, porque ele fala a seguinte questão da cidadania que nós temos aí, que todo o poder emana do povo. Ou seja, o poder do Brasil ele só acaba saindo de nós brasileiros, ou seja, de todos os cidadãos brasileiros que exercem, né, esse poder por meio dos representantes eleitos. Ou seja, nós escolhemos esses representantes, são os políticos, no caso o presidente, o vice-presidente, governador, vice-governador, deputado federal, deputado estadual, prefeito municipal e vice-prefeito. Todas essas pessoas, né, são representantes eleitos pelo povo. Ou pode ser diretamente, dependendo da situação. Se caso tenha passado já um determinado prazo, aí quem escolhe é quem está na lista de sucessão. Daí não é mais o povo que vai escolher, mas sim dando sequência nessa relação. Isso eu falarei mais adiante para vocês. No artigo 2º ainda da nossa Constituição, ele fala da independência dos poderes. Essa relação é muito importante porque ela vem lá de uma teoria já do século XVIII, do livro de Montesquieu, O Espírito das Leis. Ele trata da seguinte questão: são poderes da União, ou seja, do nosso território nacional, chamado de União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Ou seja, é chamado de lege. A independência desses três poderes é o que garante, então, a harmonia em nosso território nacional. Ou seja, é chamado também de check and balance. Ou seja, freios e contrapesos. Esse sistema
né, criado na legislação americana, onde praticamente o legislativo, o executivo e o judiciário, eles são harmônicos, eles conversam entre si, mas automaticamente um fiscaliza o outro, as suas ações em relação àquilo que é feito. Dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Passamos agora para o artigo 5º da nossa Constituição Federal de 88, que é um tema muito importante, que trata desses direitos individuais e coletivos. Esse artigo trata assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Mas percebemos que, no próprio artigo 5º da Constituição, ele faz essa relação que todos são iguais. Ou seja, se nós pegarmos lá naquele artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que trata da dignidade da pessoa humana, o artigo 5º, ele encontrou sua pedra fundamental nesse ponto. Por quê? Se todos devem ser tratados como seres humanos, ter a sua dignidade, seu respeito próprio, protegido pela lei, então, no próprio artigo 5º ele fala que todos são iguais. Não existe a diferença se é homem ou mulher, se é determinada etnia, se é determinada cor, determinada religião, ou se não tem religião, ou qualquer outro tipo que possa haver diferenças entre os brasileiros e os estrangeiros. Logicamente, sempre lembrando a seguinte questão: todos são iguais perante a lei. Nós estamos falando de lei, nós estamos falando de outras coisas. Pela lei, todos são iguais. Tá? Uma questão social, aí somos diferentes, uma relação social. Por exemplo, diferenças de religião. Cada religião tem a sua forma de crer e pensar. Então, são diferenças sociais e culturais. Tá? Diferente para o tratamento da lei. Se um indivíduo de uma determinada cultura vem para o Brasil e ele age como se fosse do seu país de origem, então ele vai ser punido pela lei do nosso país. Mas ele terá o mesmo tratamento que um brasileiro nato tem. Essa é a relação, tá? Por isso vai ser sempre embasado nesse artigo 5º, que todos são iguais perante a lei. Daí ele continua: sem distinção de qualquer natureza, não existirá nenhuma distinção, mas ele garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes em nosso território nacional a inviolabilidade do direito à vida, ou seja, a vida jamais poderá ser violada, ceifada pelo próprio Estado. Também, da mesma forma, a sua liberdade, ela não pode ser ceifada, ou seja, não pode ser suprimida. Ninguém tem uma autorização, uma ordem judicial, pode entrar na sua casa e prender você. Também temos o direito à igualdade, ou seja, todos são iguais. Temos o direito à segurança, todos nós somos protegidos pelo Estado. Tá? E, por último, a questão da propriedade, ou seja, a nossa legislação, ela dá o direito à propriedade a todos nós. Mas isso também é uma questão que vai ser debatido mais à frente. Tá? Bom, inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Aí vemos que todos são iguais, homens e mulheres, e os dois serão tratados de igual forma, tanto nos seus direitos que cada um possui, quanto nas obrigações que eles têm que realizar perante o nosso Estado. E é um direito garantido na Constituição. Ninguém, no inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei. Esse princípio, né, da obrigatoriedade ou o princípio da legalidade diz a seguinte questão para nós: ninguém, né, será obrigado a fazer ou deixar de fazer. Ou seja, nenhuma pessoa pode chegar na sua casa obrigando você a fazer alguma coisa, ou então falando para você não fazer essa coisa, se não tiver escrito na própria lei. Então, se não está escrito em lei, ou seja, não pegar a nossa Constituição ou as legislações que tratam de determinado assunto, elas não podem obrigar você a fazer aquilo ou então deixar, né, que se faça aquilo que é obrigado. Tá? Então, a nossa legislação sempre vai tratar de determinados assuntos. Se não houver, né, este assunto a ser tratado, não tiver escrito em lei, será utilizado então outros mecanismos para atingir essa finalidade. Tá? Inciso 3º. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Vejam a seguinte questão, né? O artigo 5º, inciso 3º, ele também se remete à questão do inciso 3º do artigo 1º da Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Por quê? Ele vem tratar da relação agora da tortura. Como nós sabemos, né, através do vídeo aí e da aula, né, já passada lá pelo Centro de Mídias, nosso país passou por essa tensão, né, gigante da ditadura militar. E nós sabemos o que aconteceu, por mais que ainda se falem ou tentam esconder fatos ocorridos daquela época. Tá? Então, as torturas aconteciam, as pessoas entravam, os militares da época lá, fosse a polícia militar, polícia civil, ou o próprio exército, marinha ou aeronáutica, entravam na casa das pessoas e prendiam elas se elas eram pessoas ligadas a algum grupo extremista ou então que era contra o governo da época. Então você praticamente já sofria, né, a restrição da sua liberdade, como nós já falamos. Então você também sofria muitas torturas. E com a Constituição de 1988, eles baniram esse tipo de tratamento a qualquer cidadão brasileiro ou a estrangeiros ou um estrangeiro que esteja de passagem em nosso país, porque ninguém, não existe uma palavra dizendo um ou outro, ninguém será submetido a tortura, nem tratamento desumano ou degradante. Por isso que também se escora nessa relação do princípio da dignidade da pessoa humana, esse inciso 3º do artigo 5º. E o inciso 4º diz assim: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Por quê? Na época da ditadura militar, né, qualquer manifestação de pensamento era suprimido pelos atos institucionais. Então, se você fizesse qualquer manifestação, qualquer desenho, palavras, gestos que indicasse alguma coisa contra o governo, você já era preso. E como eu disse no inciso anterior, você poderia sofrer uma tortura, um tratamento desumano ou degradante dentro dessa relação na época da ditadura militar. Né? Mas com a Assembleia Constituinte e com a promulgação da Constituição de 88, eles também baniram esse tipo de opressão contra a manifestação do pensamento. Mas, lembre-se, se for uma manifestação do pensamento anônima, ela sim será tolhida, ou seja, ela será repudiada. Mas se for uma manifestação do pensamento, né, dizendo quem é a pessoa, ou mostrando quem é a pessoa que falou, né, aquele pensamento, ela é válida. Tá? Então, qualquer manifestação de pensamento anônima, ela não pode ser veiculada, ela será restringida, porque temos que saber quem é a pessoa que desfere, porque vai surgir outros direitos para garantir o direito de resposta. Tá? Então, temos que saber algumas coisas importantes.
Portanto, a promulgação da Constituição de 1988 foi um evento de máxima importância para a consolidação dos direitos de cidadania no Brasil, uma vez que essa é considerada, dentre todas as constituições que já tivemos, a mais ampla e extensa em termos de regulamentação de direitos civis, políticos, sociais e humanos. Por essa razão, foi denominada Constituição Cidadã. Bom, até a próxima aula.